Curso de Linux, aula 5. Durante seus primeiros tempos, o Linux padeceu daquele desafio de que ele não tinha um Office. Então, quem tinha um Windows falava assim, você me apresenta um sistema operacional, mas cadê o editor de texto dele, planilha e tal? Né? Tudo em um pacote. Não tinha, tá? Foi mais ou menos no ano de 88 que surgiu o Star Office. Foi uma revolução, né? O Star Office foi feito no âmbito da Sun Microsystems. Então eles pretendiam mesmo derrubar o Office, né? Mostrar que era possível fazer um pacote integrado, né, de editor de texto, planilha e apresentações, como é o PowerPoint, né? Então, hoje nós estamos aí com esse pacote, vou disparar aqui na partição do Linux mesmo, para vocês verem a cara dele. Então, ele faz parte dos pacotes de escritório. E eu vou disparar o LibreOffice Start Center, para vocês verem a cara de um produto integrado. E já aí de baixo, né, eu estou chamando o Muon, gerenciador de pacotes, para a gente já instalar as partes do pacote Office dele que faltaram, tá? Porque ele apresenta o LibreOffice já de um jeito que você pode mexer, mas sem nenhuma papagaiada a mais, tá? Então vamos ver qual que é o espírito dessa coisa. Então, nele nós temos o Writer, o Calc, o Impress e o Draw. O pacote Office normal da Microsoft não tem programa de desenho. Então, esse Star Office do qual eu estou falando já apresentava um programa de desenho para se tornar um diferencial, né? E também editor de fórmulas, o Office tinha, né, um bem primitivo e tal nos seus anos iniciais, né? E o Basic, que é um gerenciador de banco de dados, não se preocupem, porque nós vamos complementar aqui. Como eu falei, ele traz o pacote da forma funcional para pequenos escritórios e até grandes escritórios poderem já iniciar seus textos, planilhas e apresentações, tá? Só que vão ganhar um bônus, que é o programa de desenho, tá? Eu vou falando aos pouquinhos, a gente pode separar aqui uma playlist do LibreOffice. Eu vou apresentá-lo em linhas gerais. Então, nós queremos que apareça o Base, que seria como se fosse o Access dele. Vamos explicar aqui o problema do Access. A Microsoft apresenta o pacote Office com Access como se fosse o Pro e cobra muito mais. O Access é um programa tão útil, tão bom. Olhem que vocês estão ouvindo isso de uma pessoa assim, que não é muito amiga de Microsoft. Mas o Access quebra tanto o galho com um pequeno banco de dados, e hoje ele está poderosíssimo, que vale a pena conversar sobre ele, tá? Então eu vou mostrar com a máxima honestidade aqui na minha máquina, né, que eu não tenho o Microsoft Access instalado, né? Nem sequer o Microsoft Office, tá? Eles estão me virando desde que foi lançado esse Star Office, eles estão me virando com o LibreOffice. Eu estou aqui na instância Windows, tá? Bem, e onde está o Microsoft Office? Em lugar nenhum, tá? Mas vocês veem que eu tenho os Microsoft Data Access Objects aqui, que fazem com que o meu servidor web, como eu coloquei na playlist aí de PHP, a instalação do IS, alguns detalhes a respeito dele, eu utilizo o banco Access, né? Eu tenho um banco em branco, e cada vez que eu preciso, eu copio ele
coloco ele debaixo do IS e com páginas web eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer nele, tá? Acrescentar registros, ele permite até mexer no esquema de banco de dados, né? Não me traz problema nenhum, tá? Ou então eu coloco ele na esfera de programas como Dev, C++ e elementos de banco de dados, né? Ou do Pascal aqui do que eu apresentei a vocês, né? Que é o Lazarus Pascal, né? Conecto via ODBC e pronto, acabou, tá? Eu tenho aqui os ODBCs, tem em outras playlists eu apresento, né? E uso os recursos dele, tá? Então, eu tenho aqui em ferramentas administrativas, as fontes de dados ODBC, 6432 bits, e mexo através de conexões ODBC no banco Access. Eu não preciso ter o Access. É um excelente banco de dados, sim, tá? Quem falar mal deles, fala assim, ó, você não conhece Access. Você está falando de uma coisa que você não conhece. E foi tanta preocupação com Access no Linux que eles gastaram muito tempo no projeto do MDBtools. Então vamos acrescentar aqui no LibreOffice o LibreOffice Base, que vai fazer pareamento com o Microsoft Access, ou seja, é a base de dados capaz de se conectar por ODBC até JDBC, né? E outros meios, né? Com as planilhas também, tá? Então, aqui no Muon, no gerenciador de pacotes, que você encontra em Sistema, ó, gerenciador de pacotes Muon, chamei ele e pesquisei por LibreOffice, vou colocar aqui o Meta Package aqui do LibreOffice, que é a raiz, correto? É a raiz do Office, do LibreOffice, para a gente poder instalar tudo que depende dele, tá? Vou marcar aqui para instalação com clique direito. Aí ele já apresenta algumas coisas. Por exemplo, ele vai trazer um runtime do JDK, Java, né? APIs Java, LibreOffice Java, tá? E tantas outras coisas. Ó, OpenJDK também, JRE, um server do Firebird, tá? Até uma parte de MySQL também, correto? Então vamos dar OK aqui, marcou para instalação, correto? Então vamos ver outras coisas que nós vamos precisar, interação dele com o GTK2, com o KDE vamos colocar também, para a gente fazer isso aqui, faz atalhos e integrações maiores com o KDE, para fazer ambiente único. Nós vamos aprender isso aí com o tempo, tá? Depois, as templates dele, já tem algumas, mas vamos trazer mais, tá? Templates de apresentações, de formatos de texto, de planilhas, etc. Mais um pacote de integração com KDE aqui, vamos marcar para instalação, tá? Aí ele marca LibreOffice KDE 5. O KDE, essa interface visual aqui do Linux, já está na sua versão 5, tá? Então, ele já marcou aqui também. Depois, né? Logos, help do LibreOffice, né? Não precisa, porque nós vamos explicar para vocês tudo que um escritório precisa, tá? Para vocês não terem que recorrer a mais ninguém. Depois um Writer Calc, um interface aí com XHTML, conversor, né? Para quem for exportar para esse formato. Integração SDBC seria o ODBC, tá?
desse pacote Office, LibreOffice, dessa linha aí de produtos free, tá? Aí ele acabou marcando esses outros aqui também, tá? Depois vem driver o HSQLDB, que é um banco nativo dele, tá? Mas outras ferramentas não vão precisar. E marcou LibreOffice Base Drivers, né? Conectividade. Vocês vão ver que fantástico é. Depois, pacotes de hifenização para várias línguas, né? Depois, um pacote para símbolos desse estilo aí, Galaxy, tá? Não vamos colocar ainda não. O Oxygen, se vocês conhecem esse tipo de pacote de temas gráficos, tá? Depois, o pacote de integração Uno Runtime também. Vamos deixar para lá. E vamos deixar o nativo do loader dele em Java, que é a interface Uno de objetos dele, tá? Vamos ver um pouquinho disso também. Depois, outros tipos de pacote aqui, hifenização. Vamos marcar só o que a gente precisa mesmo, tá? Helps em outras línguas, tá? O Basic Code já está marcado aqui, né? O Mate já está instalado. Beans, né? Seria o Java Beans integrando com LibreOffice, tá? Se alguém aí já mexeu com Java, objetos Java Beans. Depois, pacotes de língua, tá? Do padrão I10, LibUno, LibreOffice 10BN, todos esses aí, tá? De outras línguas. Vamos marcar só o que a gente precisa mesmo, tá? O LibreOffice Impress, que seria o PowerPoint dele, está marcado, né? O interfaceamento dele com a interface Gnome, interface gráfica, né? Não vamos marcar, nós estamos usando KDE. Nós somos KDE maníacos. O Base já está marcado, Qt, o Draw também, já está instalado. O Core e esse pacote Convey, sei lá o que é isso, tá? Então, vamos aplicar as alterações. Vou dar a senha aqui, aquela senha maluca. Change me. Lembrando, como nós já passamos por isso, né? Caso vocês estejam utilizando uma máquina, vocês estão num serviço, num trabalho, e a rede é toda Windows. Os clientes são Windows e tal. Mas você vai trabalhar com Linux, se for autorizado a isso, vai desenvolver coisa para Apache. E você tem lá o firewall. E as estações que podem acessar a internet são cadastradas por IP, né? Então, como a sua, você é desenvolvedor e a sua máquina pode acessar internet através das interfaces aí, né, do VirtualBox, o seu emulador, seu VirtualBox pode acessar também a internet. Mas pode ser que o Muon não funcione. Aí você vai recorrer a quem? Ao apt-get. E da apt-get, apt, tracinho get, espaço install, espaço LibreOffice. E aí vai identificando os pacotes faltantes, né, à medida do tempo, quando ele vai falando, falta o pacote LibreOffice, tracinho, não sei o quê, aí você vai e instala pelo apt, tá bom? Ou seja, Muon não funcionou por causa de proxy, por causa de firewall, você vai para o apt-get, tá? Ele tem menos camadas, então ele é mais eficiente, tá bom? Não depende tanto de proxy e você vai conseguir trabalhar, tá bom? Recomendações de quem mexe com isso há anos, tá bom? Então já está tudo instalado, vamos fechar o Muon e vamos lá em escritório lançar
o LibreOffice Start Center. Lembrando que nesse momento nós reservamos 25 GB para esse Linux aqui. Pode ser que ele esteja estourando. Vejam, agora aparece o pacote de banco de dados, o Base Database. E o nosso negócio está completo. Deve ter template aqui a dar com pau agora, tá? As de Writer, as de Calc, ou seja, planilha, né? Deveria ter, depois a gente baixa mais. De Impress, apresentação, vocês vão precisar. Eles prezam muito apresentações, tá? E o que mais? Do Draw de desenho. Então tem um exemplo aí de fluxograma para vocês. Tá certo? E além disso tem aqui extensões. Então ele vai carregar navegador para te mostrar as extensões, tá? Aí não mostrou nenhuma. A gente pode instalar um monte. Ele escolheu o Mozilla. Ele começou com o Conquer e foi para o Mozilla. Olha lá. Então nós temos aqui, ó, extensões e mais extensões, ó, de currículo vitae. Aí vocês instalam o que vocês quiserem, tá? Texto matemático, gerador de, aí, ó, statements, né? Calcula juros, né? Sobre depósitos, né? Empréstimos, tem coisa aberta, só Impress. É, depois vocês exploram isso daí, tá certo? Então vamos voltar ao nosso center aqui, né? E em curso específico a gente apresenta para vocês as funcionalidades. E vamos observar o seguinte, hoje em dia tá que falo de Python, Python, Python. O LibreOffice, esses Offices todos, BR Office, né? O Star Office agora se tornou pago, né? Eles têm por detrás uma interface Python, tá certo? Então, linguagem Python pura, sem você aplicar lá alguma coisa, é uma bobagem, tá? E eu também já vi usando Python para web. Tem coisas muito melhores, já consagradas, né, melhores para se mexer com web do que você mexer com Python. Python vai ser bom você aprender os objetos aqui, ó, para manipular aqui os nossos documentos ou planilhas, né? Olha aí, ó. O negócio é a cara do Word, tá? E onde você vai aplicar esse Python que eu estou falando, seria aqui, ó, nas ferramentas, né, em macros, tá bom? É aí que você aplica. Você pode fazer as macros em JavaScript, em Basic e também em Python, tá certo? Então tem aí, ó, edita macros, tem como você gravar macro também, você tem que habilitar aqui, tá? Ela vem desabilitada. Aí no curso específico vamos ensinar vocês a habilitar as macros. Por segurança, né? Ele entra com ela desabilitada, tá? Besteira agora dessas equipes de segurança, desses teóricos que estão aí na internet tentando criar um nicho de mercado. A verdade é essa, tá? Ó, vou marcar Development Tools aqui, ó. Tem coisa a dar com pau aí, ó. O que vocês podem fazer, né, com ele, ó? Os objetos, estão vendo? Os objetos que compõem aí o editor de texto, tá?
Cada coisa que você coloca aqui, campo de formulário e tal, é um objeto, tá bom? Mas nós vamos ver o LibreOffice em mais detalhes numa playlist específica dele, tá ok? Por hora, o que nós queríamos mostrar aqui da aplicação do Office era isso daí, para vocês terem uma noção de que vocês têm na mão aí para trabalhar, tá? Vocês têm um pacote Office na mão para trabalhar, tá bom? Que é o LibreOffice. Então, com isso, a gente conclui essa aula 5. Muito obrigado por sua atenção e paciência.